Você já sentiu que Deus estava tentando falar com você, mas você simplesmente não conseguiu ouvir? Marina nunca imaginou que uma noite comum em um hotel de beira de estrada seria o momento em que sua vida inteira mudaria de direção. E tudo começou com um estranho sentado sozinho no saguão às 3 da manhã, com um olhar que parecia atravessar não apenas seus olhos, mas sua própria alma. Marina Souza tinha 32 anos e uma vida que, aos olhos de qualquer pessoa, parecia perfeitamente estruturada. Ela era gerente de projetos em uma grande empresa de tecnologia em São Paulo. Morava em um apartamento moderno na Vila Olímpia. Dirigia um carro importado e tinha uma agenda tão cheia que mal sobrava tempo para respirar. Mas por dentro Marina estava vazia, completamente vazia, como um copo bonito, bem decorado, mas sem uma única gota de água. E naquela noite de quinta-feira, enquanto dirigia sozinha pela rodovia Regis Bittencourt, rumo a Curitiba, para mais uma reunião corporativa que não fazia diferença alguma em sua alma, ela sentiu o peso dessa solidão como nunca antes. A chuva caía forte, martelando o para-brisa com uma insistência quase agressiva. Os limpadores lutavam para manter a visibilidade, mas era como tentar enxergar através de uma cortina de vidro líquido. Marina apertou o volante com força, seus dedos brancos pela tensão. Ela estava cansada. Não apenas do corpo, mas de uma forma mais profunda, mais assustadora. Era um cansaço da alma. Aquele tipo de exaustão que não se resolve com uma boa noite de sono ou férias na praia. Era o cansaço de quem esqueceu quem realmente é. Quando viu a placa indicando um hotel à beira da estrada, a apenas 2 quilômetros adiante, Marina sentiu um alívio imediato. Ela não queria mais dirigir, não queria mais pensar, não queria mais fingir que estava tudo bem. O Hotel Vale das Águas era um daqueles lugares simples, sem luxo, mas limpo e honesto. O tipo de estabelecimento que serve café da manhã continental e tem um crucifixo discreto na parede da recepção. Marina estacionou debaixo de uma marquise velha que gotejava nas pontas, pegou sua mala do porta-malas e correu para a entrada. A recepcionista era uma mulher de meia idade chamada Cláudia, com cabelos presos em um coque frouxo e um sorriso gentil, embora cansado. Ela entregou a chave do quarto 207, sem muitas palavras, apenas desejando uma boa noite, com aquele tom automático de quem repete a mesma frase há anos. Marina subiu as escadas com passos pesados, abriu a porta do quarto e deixou a mala cair no chão. O ambiente cheirava a lavanda artificial e tinha aquela decoração neutra típica de hotéis de estrada. Paredes bege, edredom marrom, uma pequena escrivaninha de madeira compensada e uma bíblia no criado mudo. Ela tomou um banho quente, tentando lavar não apenas a sujeira da viagem, mas também a angústia que a acompanhava. Não funcionou. Vestiu um pijama confortável, deitou-se na cama e pegou o celular. Scrollou por redes sociais sem prestar atenção em nada, viu mensagens de trabalho que não queria responder e tentou dormir. Mas o sono não veio. Em vez disso veio a inquietação. Aquela sensação de que algo estava errado, profundamente errado, mas ela não conseguia nomear o quê. Às 2h40 da manhã, Marina desistiu de dormir. Ela se levantou, vestiu um moletom por cima do pijama e decidiu descer até o saguão. Talvez um chá, talvez apenas um movimento, qualquer coisa que a tirasse daquele sufocamento silencioso do quarto. O hotel estava mergulhado em um silêncio denso, o tipo de silêncio que só existe nas madrugadas, quando até o mundo parece estar segurando a respiração. Quando ela chegou ao saguão, foi tomada de surpresa. Havia um homem sentado em uma das poltronas antigas próximas à lareira apagada. Ele parecia ter uns 60 anos, talvez mais, com cabelos grisalhos bem penteados, rosto marcado por rugas que pareciam contar histórias e roupas simples, mas impecavelmente limpas. Ele segurava uma xícara de café nas mãos e olhava para o nada, ou talvez para algo que só ele podia ver. Marina hesitou por um momento, pensando em voltar para o quarto.
Mas algo a segurou ali, algo indefinível. O homem levantou os olhos e a viu. E então ele sorriu. Não foi um sorriso comum, daqueles que a gente dá por educação. Foi um sorriso cheio de reconhecimento, como se ele a conhecesse há muito tempo. Como se estivesse esperando por ela. Boa noite, ele disse com uma voz calma, gentil, mas firme. Ou bom dia, dependendo de como você enxerga as coisas. Marina forçou um sorriso educado. Boa noite. Não consegue dormir também? Não vim aqui para dormir, ele respondeu. E havia algo na forma como disse isso que fez Marina parar no meio do caminho até a máquina de café. Vim aqui para encontrar alguém. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Alguém específico? O homem inclinou a cabeça levemente, como se estivesse considerando a pergunta. Você poderia dizer que sim. Alguém que está perdida. Alguém que esqueceu de orar. As palavras dele caíram no saguão como pedras em um lago parado, criando ondas que Marina sentiu até nos ossos. Ela não sabia por quê, mas de repente seus olhos arderam com lágrimas que ela não autorizou. Ela apertou os lábios, tentando manter a compostura. Eu não sei quem você pensa que eu sou, mas, Marina... Ele a interrompeu suavemente, e o fato de ele saber seu nome a fez congelar. Você não está aqui por acaso. Você sabe disso no fundo do coração, mesmo que sua mente ainda esteja lutando para aceitar. Ela deveria ter saído correndo. Deveria ter gritado, chamado a recepção, feito qualquer coisa. Mas em vez disso, Marina se viu caminhando lentamente até a poltrona ao lado dele e se sentando. Suas pernas tremiam. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o pulso nos ouvidos. Quem é você? E ela sussurrou. Meu nome não importa, ele disse tomando um gole do café. O que importa é que Deus não desistiu de você, mesmo quando você desistiu dele. E foi como se uma represa se rompesse dentro do peito de Marina. As lágrimas que ela segurou por meses, talvez anos, começaram a descer em cascata. Ela cobriu o rosto com as mãos, soluçando sem controle, sem se importar que um estranho estivesse vendo. Porque, no fundo, ela sabia que ele estava certo. Ela tinha desistido. Tinha desistido de orar, de acreditar, de esperar. Tinha substituído Deus por reuniões, sucesso por paz, conquistas por propósito. E agora estava vazia. O homem não a tocou, não tentou consolá-la com palavras vazias. Ele apenas esperou, respeitando o choro dela como se fosse uma oração em si. E talvez fosse. Quando Marina finalmente conseguiu respirar de novo, ele falou, há 3 anos você fez uma promessa. Ele disse calmamente, você prometeu que se Deus a livrasse daquela dívida, daquela situação impossível, você dedicaria sua vida a servir aos outros. Você se lembra? Marina lembrava. Ela lembrava perfeitamente. Tinha sido um dos momentos mais desesperadores de sua vida, quando ela estava afundada em dívidas após a morte de seu pai, Renato, que deixou contas médicas astronômicas. Ela tinha se ajoelhado no quarto sozinha e chorado tanto que mal conseguia respirar. E ela tinha orado, tinha implorado, tinha feito uma promessa. E então, de forma inexplicável, as coisas começaram a se resolver. Um emprego melhor surgiu do nada. Um processo judicial que estava travado foi resolvido a seu favor. O dinheiro apareceu exatamente quando ela precisava. E Marina ficou tão ocupada reconstruindo sua vida que simplesmente esqueceu a promessa. Ou talvez tenha escolhido esquecer. Eu me perdi, Marina confessou, a voz quebrando. Eu não queria, mas a vida ficou tão cheia, tão rápida, e eu simplesmente parei de orar. Parei de ir à igreja. Parei de acreditar que Deus realmente se importava. Mas ele se importa, o homem disse, e havia uma certeza absoluta em suas palavras. Ele nunca parou de se importar. Mesmo quando você parou de orar, ele continuou ouvindo o silêncio do seu coração. Mesmo quando você se afastou, ele ficou esperando. E esta noite, neste lugar improvável, ele te trouxe aqui para te lembrar de algo muito importante. O quê? Hans Marina perguntou, mal conseguindo falar. Que você não foi feita para viver uma vida pequena. Você foi feita para algo maior. Para tocar vidas. Para ser instrumento de amor e esperança. Mas você não pode dar o que não tem.
E você tem estado tão vazia, Marina, porque desconectou da única fonte que pode te encher de verdade. Ele se levantou então, colocando a xícara de café cuidadosamente sobre a mesa de centro. Marina olhou para ele, desesperada para que ele não fosse embora ainda. O que eu faço agora? Ela perguntou, a voz quase suplicante. Como eu volto? Como eu conserto isso? O homem sorriu novamente, aquele sorriso cheio de bondade que parecia carregar a luz de 1000 promessas. Você começa do único jeito que funciona. Você ora. Não uma oração bonita, decorada, cheia de palavras difíceis, mas uma oração honesta. Você abre seu coração, admite onde errou, pede perdão e se coloca disponível novamente. Deus não está procurando perfeição, Marina. Ele está procurando honestidade. Ele começou a caminhar em direção à porta do hotel e Marina se levantou de um salto. Espera, eu nem sei seu nome. Como você sabia sobre mim? Você vai embora assim? Ele parou e olhou para trás, seus olhos cheios de uma ternura que Marina não conseguia explicar. Alguns encontros não precisam de nomes ou explicações. Eles precisam apenas acontecer. Você saberá o que fazer, Marina. Confie. E então ele saiu pela porta, desaparecendo na chuva fina que ainda caía lá fora. Marina correu até a entrada, olhou para ambos os lados, mas não havia ninguém. Nenhum carro, nenhuma figura caminhando. Apenas a noite silenciosa e a chuva. Ela ficou ali parada, tremendo, sem saber se tinha sonhado ou vivido algo real. Mas quando voltou para o saguão, a xícara de café ainda estava lá. Quente, fumegante, real. Marina subiu para o quarto com as pernas fracas, fechou a porta e caiu de joelhos ao lado da cama. E ali, sozinha, ela orou como não orava há anos. Não foi bonito, não foi eloquente, foi quebrado, chorado, honesto. Ela pediu perdão por ter esquecido. Pediu força para recomeçar. Pediu direção para encontrar o propósito que tinha abandonado. E pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu algo que tinha esquecido que existia. Paz. Uma paz profunda, inexplicável, que não fazia sentido em meio ao caos de sua vida, mas que estava ali mesmo assim, firme e verdadeira. Ela dormiu naquela noite como não dormia há meses. E quando acordou na manhã seguinte, algo tinha mudado. Não era que seus problemas tinham desaparecido ou que sua vida estava magicamente resolvida. Mas ela estava diferente por dentro. Estava desperta. Marina desceu para tomar café da manhã e procurou por Cláudia na recepção. A senhora viu aquele senhor que estava no saguão ontem à noite? De cabelos grisalhos por volta de 60 anos? Cláudia franziu a testa confusa. Ontem à noite? Não, querida. Eu fiquei aqui até meia-noite e você era a única hóspede. Depois disso, meu marido Augusto assumiu e ele disse que ficou tudo quieto. Ninguém entrou ou saiu. Marina sentiu um arrepio. Mas eu conversei com ele. Ele estava lá na poltrona perto da lareira. Cláudia sorriu com gentileza, mas havia um brilho estranho em seus olhos. Às vezes Deus usa formas que a gente não entende para alcançar quem Ele ama. Talvez você tenha recebido exatamente o que precisava. Marina saiu do hotel com uma sensação que não conseguia nomear. Não era confusão. Era algo mais próximo de reverência. Durante a viagem de volta a São Paulo, ela não ligou o rádio. Não atendeu ligações. Apenas dirigiu em silêncio, pensando, orando, sentindo. Nas semanas que se seguiram, Marina começou a fazer mudanças. Pequenas no começo, mas significativas. Ela voltou a frequentar a igreja que tinha abandonado. Começou a trabalhar como voluntária em um projeto social aos sábados, ajudando mulheres em situação de vulnerabilidade a conseguirem emprego. Reduziu suas horas de trabalho para ter tempo de viver de verdade. E todas as noites, sem exceção, ela orava. Não por obrigação, mas porque tinha redescoberto que a oração não era um ritual vazio, mas uma conversa real com alguém que a amava além de qualquer compreensão. 6 meses depois, Marina conheceu Beatriz, uma jovem de 23 anos que estava desabrigada e grávida, sem ter para onde ir. Marina a acolheu, ajudou-a a encontrar moradia, apoio e esperança.
E quando Beatriz deu à luz uma menina linda de olhos escuros, ela olhou para Marina com lágrimas nos olhos e disse: eu estava pronta para desistir de tudo, mas Deus enviou você. Você me salvou. E Marina, com o coração transbordando, respondeu: não fui eu, foi ele. Ele nunca desiste de nenhum de nós. Naquela noite, sozinha em casa, Marina abriu uma gaveta onde guardava uma foto antiga de seu pai, Renato. Ela tocou o rosto dele no papel desbotado e sussurrou: obrigada, pai, por me ensinar a orar quando eu era criança. Eu tinha esquecido, mas Deus não esqueceu de mim. E ela sabia, com uma certeza que transcendia lógica ou razão, que aquele encontro no hotel não tinha sido coincidência. Tinha sido graça. Tinha sido um chamado. Tinha sido Deus dizendo mais uma vez, da forma que só Ele sabe fazer: eu estou aqui. Eu sempre estive. E você nunca esteve sozinha. Marina nunca mais voltou àquele hotel, mas carregou aquela noite no coração como um lembrete sagrado de que não importa quão longe a gente se afaste, não importa quão perdidos nos sintamos, Deus sempre encontra um jeito de nos alcançar. Às vezes através de uma palavra, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de um estranho em um hotel de beira de estrada que sabe nosso nome e conhece nossa história. E se você está ouvindo isso agora, talvez não seja por acaso. Talvez você também tenha se afastado. Talvez você também tenha esquecido de orar, de acreditar, de esperar. Mas saiba que esta mensagem chegou até você porque há um Deus que não desistiu de você, que está esperando com paciência infinita que você volte. Não porque Ele precisa de você, mas porque Ele sabe que você precisa dele. Pai amado, eu me coloco diante de Ti hoje, reconhecendo que me afastei, que esqueci de buscar Tua face, que vivi no vazio quando tinha acesso à Tua plenitude. Perdoa-me, Senhor, e me restaura. Renova em mim a fé, a esperança e o amor, que eu nunca mais esqueça de orar, de buscar, de confiar. Usa minha vida para tocar outros corações, assim como tocaste o meu. Em nome de Jesus, amém. Se esta história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar orando conosco. Juntos, somos mais fortes. Juntos, lembramos uns aos outros de que nunca estamos sozinhos. Que Deus abençoe você poderosamente.